Nós tenhamos a grata satisfação de sairmos daqui não com aquilo que nós achamos que merecemos, mas com aquilo que nós viemos buscar, e que Deus esteja misericordioso nos concedendo esta oportunidade. Nós vamos falar um pouco hoje do capítulo 14, que é honrar pai e mãe, né? E este capítulo 14, ele tem algumas coisas singularmente importantes para a gente entender, não é, a nossa posição aqui no plano dos encarnados e compreender também a grandeza, a magnitude e a bondade de Jesus quando ele aqui esteve falando para nós diretamente. E o que é mais interessante, mais importante talvez, seja nós estarmos sempre cônscios de que Jesus, quando aqui esteve, ele compreendeu que os homens daquela época ainda não podiam compreender de toda a sua doutrina, e ele disse que então ficaria encarregado de, um tempo futuro, mandar o Consolador prometido. Nós que defendemos e que estamos aqui na causa dos Espíritos, sabemos e temos certeza plena de que nós somos os arautos deste novo Consolador prometido. E o Consolador prometido, além de falar das coisas, contemporizar as coisas que Jesus disse, é para nós, não é? Caminho, é para nós o azimute das nossas vidas, se nós quisermos volver a Deus melhor do que quando para cá viemos. Esta é a missão que compete a cada um de nós. Então, a parentela corporal e parentela espiritual, a própria, se a gente for analisar assim, de antemão, o entendimento da coisa, né, corporal e espiritual, está falando dos parentes que a gente tem, encarnados, e os parentes desencarnados. Ora, a gente sabe plenamente que cada um de nós somos espíritos antigos, espíritos velhos, que estamos momentaneamente, transitoriamente, não é, ocupando um corpo físico, para que este corpo físico é um livro que nos fora dado, não é, sem nenhuma escrita desse livro, para que nós possamos, durante o transcurso das nossas vidas, reescrever a história ou fazer tudo outra vez, mas de conformidade ou não do jeito que fizemos ontem, porque ainda precisamos estar aqui. O fato de aqui estarmos significa que todos nós temos ainda dívidas, não é? Temos ainda que consertar alguma coisa que na vida outra, que nas vidas outras, que nas oportunidades anteriores nós de alguma forma malbaratamos, de alguma forma não fomos capazes de compreender e vivenciar plenamente o Evangelho de Jesus. Por isso, o Pai que não castiga ninguém, não é? É sempre oportuno e maravilhoso empreender e compreender isso, que o Pai, Deus nosso Pai, ele não castiga ninguém. Essa história de inferno, essa história de purgatório, agora até a própria Igreja Católica acabou com o purgatório. Eles fizeram uma evolução, né? Olha que esse argentino aí deu uma melhorada no entendimento dos nossos irmãos. Já não tem mais o meio do caminho, né? Não adianta você agora querer arrumar um advogado lá no purgatório para acabar de chegar no céu ou não descer para o inferno. E nós da doutrina espírita, não é, que estamos constantemente estudando e tentando compreender Jesus, a gente sabe que o Espiritismo matou a morte, não tem mais morte, não é? Nós somos eternos, nós viemos de vidas outras e vamos para as outras, tantas quantas necessária for, para que nós possamos aprender. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá oportunidades mil para que a gente possa, de alguma sorte, não é? Se não for nessa, na seguinte, na outra, porque aí a gente entende a justiça de Deus. Se a gente viesse para cá apenas uma vez, ou se agora que estivéssemos nascido agora, Deus seria injusto, porque a gente vê tantas adversidades, a gente vê tantas pessoas que, irmãos nossos, como nós, que passam por dificuldades aceras, que passam por provações muito grandes, e se Deus, que nós acreditamos piamente ser soberanamente justo e bom, se assim não fosse,
esses nossos irmãos, a vida seria diferente. Todos nós estaríamos no mesmo plano, do mesmo jeito. Como temos as diversidades, como temos aqueles a quem aparentemente muito foi dado, não é? Mas o Evangelho também lá nos ensina, aquele a quem muito foi dado, também muito será cobrado. Aquele que menos tem, mas se não fizer bem aquilo que recebeu, também até corre o risco de isso perder. Então nesses entendimentos, e Jesus foi esse, foi esse que veio para dar uma nova visão para o homem de então, para nós mesmos. Nós estávamos lá e muito provavelmente nós também naquele momento não entenderíamos. Então, a propósito da parentela, aqui esta explicação está numa parte do Evangelho de João, e aqui ele vai dizer o seguinte: olha, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O que ele está querendo dizer com essa passagem inicial? Vamos um pouquinho mais. O corpo procede do corpo. Homem e mulher se juntam e lá fazem uma criança. Cada um colabora com as suas energias, com os seus elementos, e dali nasce um outro corpo. Mas aquele corpo que nasceu dessa junção de homem e mulher é corpo do corpo. O espírito que habita aquele corpo fora num plano espiritual previamente preparado para vir daquela família. Não há acaso, ninguém está na família errada. O Chico dizia, não é? Todos nós estamos no lugar certo, no momento certo, vivenciando a experiência necessária para o nosso desenvolvimento com as pessoas certas. Nenhum de nós é pedra caída, nenhum de nós, mas eu sofro muito porque eu sou incompreendido, aquela família, meu pai, eu gostaria de... Nada disso. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Por quê? Porque há um planejamento no plano espiritual para que nós possamos encarnar. A reencarnação é uma bênção que Deus oferece a todos aqueles que, numa vida anterior, numa existência anterior, fez mau uso ou não respondeu à altura daquilo que lhe fora dado. Então a gente tem uma nova oportunidade. E como é que é esta oportunidade? Aqui o título do capítulo é Parentela Corporal, Parentela Espiritual. Ora, já vimos que o corpo vem do corpo. E o espírito? O espírito vem de outras tantas experiências que ele estava lá no plano, não é? Estava lá os engenheiros siderais, aqueles encarregados de montar as famílias, montar os núcleos familiares, montar as comunidades, montar os países, determina para onde vai esse espírito. Aquele espírito que está lá, precisando reencarnar, não é? Ele começa com o quê? Um trabalho de aproximação. Quando um casal está dormindo normalmente no nosso desprendimento, a gente vai para os planos superiores e lá encontramos aqueles que querem vir para as nossas famílias. Via de regra, aqueles que encarnam conosco são de alguma maneira alguém com os quais nós temos afinidade ou desarranjos de vidas outras. Pode ser que nas nossas famílias, não é, tenhamos que receber como filho consanguíneo alguém que não seja tão simpático a nós. Para quê? Para que os laços do amor consanguíneo, não é, aquele enlevo que o pai e a mãe têm ao pegar o seu bebê, possa ir desmanchando, possa ir, não é, dando uma polida, possa ir de tal maneira aclimatando para que nós possamos então chegar no final da vida e dizer: olha, graças a Deus eu tive a oportunidade de receber em família esta criatura que a princípio, não é, a gente não se acertava tanto, mas agora eu tenho certeza que nós já podemos caminhar juntos uma nova caminhada, porque aquilo que era as diferenças foram sendo ao longo da vida aplacadas. Não há lar que não haja problema. Todos nós que aqui estamos encarnados passamos pelas provações que é própria daquilo que nós pedimos para passar. O Pai não dá a nenhum de nós, Jesus fala, não é? Que não se coloca nos nossos ombros,
peso que não somos e que não fomos capazes de carregar. Cada um de nós, simbolicamente, temos a nossa cruz para carregar. E a gente precisa entender que não é cruz. A gente tem as oportunidades que são dadas, as dificuldades que são impostas, para as quais nós de alguma maneira merecemos, ou às vezes até pedimos quando estamos no plano espiritual. Então, o corpo vem do corpo. O espírito é alguém que está lá, precisando vir para cá, de preferência encontrar um lar. E nós oferecemos a oportunidade para que essa criatura possa vir para cá. Então, a nossa parentela corporal, não é? Ela resume-se no nosso filho, aí para frente, no nosso irmão, no nosso tio, sobrinho, na minha mãe, no meu tio, no meu avô, enfim, a família consanguínea, ela se expande ao longo do tempo. A família espiritual, ela tende também a crescer na medida em que nós, não é, vamos entrelaçando com outros. É muito evidente que no processo que foi escolhido por Deus, para que nós possamos evoluir, cada um de nós vamos encontrar ao longo da nossa existência aqueles que são afins, tá? Espíritos afins, que aqui diz, se nós procuramos a parentela espiritual, a gente vai ver que alguns que estão conosco não batem muito bem com a nossa, né? A gente diz assim, eu não fui muito com a cara aquele cidadão da minha família, eu aguento ele, mas ele não é assim muito, né? A gente precisa botar um salzinho, botar um limãozinho para conseguir engolir esse parente. Ele é meio indigesto, mas é aquele que precisa estar conosco. Nós precisamos aprender, não é? Com a diversidade também se aprende, com as dificuldades é que aprendemos. Se nós viéssemos só no mar de felicidade total, qual seria a nossa evolução? Quando deparássemos com as pequenas coisas, certamente nos apavoraríamos e as coisas pequenas tornariam-se muito grandes. Todos nós aqui conhecemos, somos adultos, conhecemos pessoas que fazem de uma coisinha pequena, uma coisa enorme, uma dificuldade enorme. Às vezes a pessoa dá um tropeção e cai uma pontinha do dedo, meu Deus, no sentido figurado que eu estou dizendo, as coisas, nós todos estamos imersos num mundo de muita dificuldade, num mundo de provação e prova, a expiação e provas. Ainda dizem que estamos entrando no regeneração, mas vai demorar muito para que isso se consolide. Até então, aqui é campo de provas e de expiações. E como provas, às vezes a gente pega uma prova mais difícil e na medida que a gente vai evoluindo, as provas vão ficando cada vez mais difíceis, não é? Quando a gente é criança, nos põe comidinha na boca. Quando a gente começa a andar um pouquinho mais, cresce um pouquinho, a gente já vai, né, recebe o prato na mão. Quando a gente estiver na fase da madureza, nos compete fazer a nossa refeição. Assim é a vida em todos os sentidos. Deus, sabendo que estamos num processo de crescimento dia a dia, Ele vai nos dando, não é? E nenhuma das nossas provas que está destinado a nós, ela é do José, do Joaquim ou do Manel. Cada um de nós temos a nossa, porque somos seres individuais. Por mais que tenhamos os mesmos caracteres, por mais que sejamos filhos de um mesmo pai, não é importante entendermos isso. Cada um de nós somos diferentes. Então, no ciclo da nossa vida, desde quando fomos criados lá atrás, há muitos milênios, simples e ignorantes, nós estamos vindo, não é? E estamos adquirindo, estamos amealhando, estamos nos aperfeiçoando, mas o processo é de cada um. Por mais que nós queiramos que os nossos filhos sejam iguais a nós, ou que sejam, ou talvez até sejam melhores do que nós, o processo é de aprendizado, é de catequese, cada um tem que domar as suas más tendências, deixar exalçar em ti, não é? A parte divina que cada um carrega. Nós somos uma hora meio Deus, uma hora meio diabo, né? Entre aspas, porque às vezes as coisas ruins nos dá mais prazer do que as coisas boas. Isso compete a gente trabalhar, compete a gente entender e trabalhar isso em nós. Às vezes a gente ouve uma notícia agradável e ficamos assim meio,
Mas quando vem uma notícia desagradável, uma tragédia, uma batida, um sequestro, morreu muita gente, você fica interessado nas minúcias. Ainda é da nossa inferioridade. Nós temos pouca ou quase nenhuma vontade de saber das coisas boas do outro, sobretudo aqueles que caminham conosco. Não é? Quando a pessoa está perto de nós, nossos amigos, nossos vizinhos, e ele tem um sucesso, ele empreende um negócio, a coisa vai muito bem, a gente não deixa de ter um olhar, por que eu também não fiz isso? Cada um tem que caminhar no seu caminho. A jornada nossa é individual, embora estejamos no coletivo. Por quê? Porque cada um somos um filho individual de Deus. Aqui ele vai dizer mais adiante o seguinte, olha, a propósito desta família, dessa parentela, ele diz, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são os mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos, indiferentes, antipáticos uns aos outros. Já isso de vidas outras. Nós herdamos aquilo que somos. Não adianta dizer, aquele fulano lá é bonzinho, é um anjo. Não existe anjo na pele de cordeiro. Ou é anjo ou é cordeiro. Ou é demônio ou é anjo. A gente costuma dar, não é? Segundo o viés que nos interessa. Fulano é tão bonzinho, fulano é tão amigo, tão simpático. A não ser. Mas veja as atitudes desses indivíduos. Nós estamos, eu tenho falado isso em todo lugar, nós estamos, depois da pandemia, depois desses governos que estão por aí tudo, depois dessas guerras, que a gente não entende como é que em pleno século que estamos vivendo, no século da luz, não é? Com tanta coisa, o tanto que a espiritualidade tem trabalhado de lá para cá, para que nós possamos compreender as coisas. Aí de repente, o fulano lá do outro lado do mundo quer fazer guerra, e a gente fica torcendo por um lado ou por outro. A gente tem que torcer pela paz sempre. Um espírito não pode jamais coadunar com essas ideias de guerra, de separatismo, de diferenças entre, porque o fulano de tal de lá fala a bandeira dele é essa. Não existe bandeira, nós só temos uma bandeira: Jesus. É Jesus que é o nosso diapasão, é Ele que é o nosso caminho. E quando Ele fala, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida, Ele está dizendo para nós que não fora dele está tudo ferrado. Se nós somos espíritas, nós temos que entender que o nosso irmão tem o direito de fazer o que ele quer. Agora, nós não precisamos compactuar com o que está errado, e nem tampouco trazer uma força para o que nós achamos que é certo. A gente não consegue isso com os filhos amados nossos, dentro da nossa casa. Por que eu vou conseguir isso com o de fora? Nós estamos agora, todas as casas onde eu tenho ido, tenho conversado com as gestões, com as direções, e as casas estamos ressentindo de trabalhadores. Tá? Já trabalhamos aqui, desde o alicerce até a cobertura e tal, e já vimos isso aqui cheio. Mas será que não está havendo, e a gente precisa perguntar isso também, será que não está havendo uma seletividade, sem que a gente perceba, mas será que não está de verdade acontecendo que os bons que estão ficando e aqueles que ainda não são capazes de compreender estão afastando? Todos os lugares para onde a gente vai, todos, a casa que eu trabalho do lado de lá, a gente tem feito trabalhos enormes para chamar aqueles que a gente acha que tem alguma parentela espiritual, e as pessoas estão frias, não, eu vou sim, promete, mas não aparece. Nós estamos trabalhando com o mínimo necessário para tocar, e aí devagarzinho vai crescendo, tem aparecido gente nova, aparecido gente de outras casas que resolveram achar mais fácil estar conosco, caminhar conosco. Enfim, está havendo uma mudança no mundo, e a gente precisa compreender que se nós acreditamos de verdade que Jesus é o caminho, Ele está nos falando de alguma maneira
que os tempos é agora. A gente tem sempre aquela coisa de dizer, né? Os tempos virão, melhores dias virão. Os dias melhores é agora, é aqui, é agora, nesse instante. É aqui que me é dada a oportunidade de aprender. E eu, a partir do instante que aprendo, me torno uma pessoa diferente. Me torno um ser diferente. Posso ser um cidadão melhor para a minha própria doutrina. Posso falar melhor desse entendimento, desse Cristo transformador, desse Jesus que está, não é aquele Jesus da cruz, não é o Jesus que vai vir, não é o que morreu e ressuscitou, é o Jesus que está. Quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí eu estarei. Então está aqui agora, está na nossa casa, está no nosso quarto de dormir. 2 pessoas pensando nele, ele está lá. Mas eu estarei em espírito e verdade. Estarei segundo o entendimento de cada um e segundo aquilo que é preciso fazermos para que nós possamos ser melhores. O chamamento é para cada um. Eu espero que cada um dos senhores possam ser capazes de entender disso que lhes falo, porque a hora é chegada. Disse-nos Jesus. Quando ele se reuniu com os seus nos últimos dias, ele disse: olha, vós tereis aflições. Pregar, falar do meu evangelho, falar das mudanças, falar daquilo, falar do céu que as pessoas ainda não conseguem palpar, mensurar, pegar, vai ser trabalhoso. Mas aquele que perseverar, chegará ao final com o galardão. Não estamos buscando o céu de muitos por aí, companheiros nossos. Nós estamos procurando e precisamos estar conscientes de que temos uma missão. Cada um de nós tem uma missão. E que a nossa missão é trabalhar, sobretudo, para sermos criaturas melhores. Entender melhor o Jesus. Nos relacionar melhor com aqueles que estão conosco. E até com aqueles que nós encontramos por aí. O reino de Deus Jesus não disse que ele tinha vindo apenas para aqueles, não é, com os quais ele conviveu. Eu vim para todos, para que todos tenham vida, todos, e vida em abundância. Não é para ser melhor só para o Zé, ou para o Mané, ou só para os espíritas. É para todos, todos que conseguirem entender que em cada um de nós a centelha divina vibra. Temos, não é, em nós a centelha divina. Por isso é que não somos, não é, parentes espirituais. Nós somos parentes, a nossa parentela espiritual, sim, ela existe. Ela está de alguma maneira por aí. Aqui ele diz o seguinte a propósito da parentela espiritual: olha, há pois 2 espécies de famílias: as famílias dos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, as espirituais. Opa, pegar água. Estou começando a gripar, estou ficando assim meio afônico. As espirituais, deixa eu ver, pelos lados, duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Então aqui se perpetuam as famílias espirituais, se perpetuam no mundo dos espíritos. Aqui nós estamos nas famílias corporais. Podemos estar aqui com muitos com os quais espiritualmente estamos no mesmo patamar. Pode ser que a senhora, Dona Ivone, com o seu saber espiritual, eu possa ter pertencido à sua família, como gostaria. Não é? Cada um de nós temos a nossa família espiritual. Mas ele está dizendo aqui, ó, nós só nos reuniremos na família espiritual nos planos espirituais. Aqui elas se fortalecem através das várias migrações das almas. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Isso quer dizer que nós vamos ainda trabalhar muito e muito, muito e muito em muitas outras moradas da casa do Pai. Lá estamos homens, mas amanhã poderemos estar em outras circunstâncias com o mesmo DNA espiritual que nos pertence. Cada homem carrega a sua
a sua herança espiritual contigo. Para onde for, aqui, ali, acolá, amiúres, ele carrega o seu patrimônio espiritual. E ele vai mais dizendo aqui, olha, as segundas frases, que as famílias corporais, com a matéria se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente. Já na existência atual, foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui está minha mãe, essa passagem é interessante, né? Jesus estava pregando lá, e com o seu séquito de apóstolos e tal, e aí a mãe dele, mas os irmãos dele foram lá falar para ele que ele ia ser admoestado e tal, e ele então saiu com essa: quem são meus pais, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? São vocês que entendem o que eu estou dizendo. E aí muita gente diz que, ora, mas isso não poderia ter saído da boca de Jesus, né? Jesus renegar sua mãe. Ele estava dizendo muito pelo contrário: a minha mãe e meu pai são todos vocês, porque nós saímos da mesma matriz criadora, né? Saímos da mesma matriz criadora, como dizia o S. Capelli. Somos todos imantação da vontade de Deus. Então Jesus disse: olha, a minha mãe e meu pai é uma família corporal, meus irmãos que estão aí fora é da família corporal, mas nós formamos a família de Deus, família espiritual. Então quem é meu pai e minha mãe? Hoje eu nasci aqui, minha mãe e meu pai é Maria e José, mas amanhã eu posso nascer em outro lugar, sair numa outra, voltar numa outra época e será outro. Claro que Jesus não precisa mais voltar, é um Cristo de Deus que tem toda a missão, não é? De cuidar de planetas, não vai precisar reencarnar. Até para o processo da reencarnação foi um fato que a gente estuda de maneira muito clara por aí, muito difícil de acontecer. Mas ele é o Cristo de Deus. Por isso é que nós, quando estamos sob o ensinamento de Jesus, nós podemos, digamos assim, afirmar com toda certeza que estamos bebendo da água límpida, direto da fonte. Da água límpida, direto da fonte. E a doutrina dos Espíritos, quando Kardec consegue entender o chamamento e traz para si a responsabilidade de codificar de modo científico os ensinamentos do Cristo que estão aí em todos os evangelhos, para que todos possam, não é? Essa fonte límpida que passa do Evangelho de Jesus é para todos beberem. Mas Kardec teve, não é, a onisciência de perceber que era preciso tratar isso de uma forma mais inteligente. A gente não podia ficar escravo de um purgatório amanhã, de um inferno depois, de esperar que alguém socorre a gente, que um anjo, nada disso. Kardec trouxe, e na medida que os Espíritos foram esclarecendo a ele, a propósito do Evangelho do Cristo, Jesus tomou uma dimensão muito maior do que está nos outros lugares. Porque a gente, quando a gente está pensando da maneira que muitos pensam por aí, Jesus ainda vai voltar, não é? Jesus está aqui agora. Não tem esse negócio de voltar. Ressuscitou, precisou morrer, ressuscitar. Aquilo tudo são simbolismos, para que nós possamos entender que o Cristo de Deus habita em cada um de nós. Cada um de nós. E nós precisamos então, e aí ele vai falar assim, sobre a volta. O Pai que está nos céus é meu, ele fala sobre o pai e a mãe, não é? E ele diz que verdadeiramente o pai e a mãe dele é aquele que está nos céus. E os irmãos e irmãos da terra são apenas irmãos da família corporal. A hostilidade que ele movia os seus irmãos, né, achavam que Jesus tinha um monte de irmãos, não é? A gente não fala dos outros, mas ele tinha uma família, Maria e José tiveram outros filhos e tal. E ele tinha outros irmãos. E eles achavam que ele era, digamos, um terrorista, doido, um abinolado, um doido, onde se viu falar que o verdadeiro tesouro está do outro lado, falar que esses reis daqui, isso aqui não está com nada, esses tesouros que as traças baratas, ferrugem comem, isso é para jogar fora, que o verdadeiro tesouro tem que estar aqui dentro. E aí ele ia contra esse povo todo. Os judeus com com os seus ortodoxismos, até hoje estão brigando lá, imagina, 2000 e tantos anos, estão esperando o Messias, não aceitaram Jesus até hoje, não é?
Então é preciso nós irmos devagarzinho, entendendo que a mensagem do Cristo, a seu tempo, não é? Nem todos ainda conseguiram beber dessa fonte. Impressionante, 2000 anos que já se passaram e os caras estão esperando vir aí no Messias. Impressionante. Por quê? Porque eles não aceitam que um carpinteiro, que o filho do carpinteiro, que um homem simples, que um homem comum pudesse não ter preocupação com tesouro algum. De nada daqui, nada que me pertence. Eu não sou daqui, eu não sou desse lugar. Nada quero levar. E ele falou isso para os seus discípulos. Se quiseres realmente serem ouvidos e compreendidos, terão que haver desistência das coisas do mundo. A gente vê por aí que não é bem assim, não é? Os tempos são suntuosos, as brigas por patrimônio cada vez maiores, e falam em nome desse Cristo de Deus. Então nós, espíritas, precisamos estar muito compenetrados da missão que nos cabe, de levar o Evangelho, de minorar a dor, de recuperar aqueles que estão caídos, de dar um pouco de cada um do que possuímos. Porque quando a gente olha o que possuímos, a gente vê que fomos aquinhoados pela sorte. Que Deus, de alguma maneira, nos deu muito, e eu penso até que para nos provar. Quanto do que recebestes, tu é capaz de passar. Porque daqui a gente não leva nada. Tá? Então ele está nos dando alguma coisa para nos testar. Para dizer, vou ver como é que esse filho meu vai interagir com o sofrimento daqueles que estão e que passam na sua porta. Não tem esse que não saiba, ou pode até falar que não vê. Mas o sofrimento está aí, graça em todo lugar, toda parte, todo instante, não é? Todo dia tem campanha no Brasil inteiro para levar para um lugar onde teve um terremoto, um deslizamento, um maremoto, gente passando, uma fronteira aí que vem gente da Colômbia, do Paraguai, enche aqui o Brasil. E nós, como se nós fôssemos, e somos um país maravilhoso e rico, não é? Mas precisamos arregaçar as mangas e abrir um pouco o nosso coração para as coisas que nós temos. Todos nós temos muito. Às vezes alguns aí ficam pensando, esse cara está falando, ele deve ser um cara muito abonado, um cara sou abastado e abonado na graça de Deus. Tudo que eu preciso, eu tenho em Deus. E muitas coisas do mundo material ainda me faltam. Mas elas não são tão importantes para que eu possa desenvolver a minha capacidade de trabalhar na seara do Pai. Para finalizar, eu vou deixar aqui esse pensamento aqui. Eis aqui meus verdadeiros irmãos, disse Jesus. Embora na companhia daqueles que estivessem sua mãe, ele generalizaria o ensino de uma maneira implícita e clara, para que todos nós possamos compreender o verdadeiro sentido da nossa vida aqui, é sermos irmãos em Deus. É Deus que é o nosso, que é da fonte geradora de onde saímos. Todos nós somos irmãos em Cristo e precisamos fazer o Cristo de Deus reverberar nas nossas vidas o tanto quanto pudermos. Quanto mais de Jesus falarmos, quanto mais de Jesus vivermos, quanto mais formos capazes de dar de nós mesmos, mais seremos tidos e havidos como trabalhadores do próprio Jesus. Muita paz para todos nós e que tenhamos força para o trabalho.